vai sair do Brasil, não, a gente vai continuar no Brasil. É Trump falando do Brasil. Isso foi uma reportagem exclusiva da nossa diva americana, Mariana Sanches, nossa colunista e também nossa correspondente lá em Washington, nos Estados Unidos. Uma reportagem exclusiva que revela que os Estados Unidos devem anunciar nos próximos dias PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. É isso mesmo, Estados Unidos devem anunciar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. Isso é bom, isso é ruim? O que isso muda? O que isso interfere no Brasil? O que isso interfere também nas ações dos Estados Unidos? É o que a gente vai descobrir agora. A Mari já está chegando conosco ao vivo aqui no nosso All News. Além do nosso professor Trevisan, Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais também da ESPM, conosco a partir de agora para que a gente possa entender essa cabeça de Donald Trump. O que isso implica ou não? Olá, professor Trevisan. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, bom dia. Bom dia, Fabíola, Josias, professor, Mariana. Bom dia a todos. Vamos lá. Olá, Mari. Tudo bom, diva? Bom dia, Fabíola, Josias, professor e a nossa audiência. Vamos lá, Mari. Rapidamente queria saber a notícia em si. Por que os Estados Unidos vão fazer isso? Que anúncio foi esse? Pois é, Fabíola, o anúncio oficialmente ainda não está feito, mas uma reportagem exclusiva que eu trouxe para a gente ontem, chamado Furo de Reportagem, né? Em primeira mão aí, a gente descobriu que os Estados Unidos, de fato, já tomaram a decisão e vão designar o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital, as duas facções criminosas brasileiras, como organizações terroristas estrangeiras. É um termo usado aqui pelos Estados Unidos, pelo Departamento de Estado, para listar organizações que eles consideram terroristas ao redor do mundo. Isso já foi feito antes, inclusive na região com cartéis, por exemplo, do México. O cartel Jalisco, por exemplo, é um deles, ou com a organização criminosa venezuelana Tren de Aragua. Eu apurei que é exatamente, inclusive, o mesmo teor do texto que está pronto para essa designação. Este texto saiu do Departamento de Estado, já passou por uma série de agências aí do governo Trump, em que recebeu o ok, e deve agora ser encaminhado para o Congresso e depois publicado no Diário Oficial. Portanto, isso leva mais alguns dias, mas a perspectiva é que isso aconteça aí num período de mais 2 semanas. Era uma possibilidade desde o início do governo Trump, Fabiola. O governo Trump tem como prioridade pública o combate ao tráfico de drogas e, inclusive, tem usado desse expediente, deste combate, para bombardear embarcações no Mar do Caribe. Também usou isso como expediente ali para justificar ações em relação à Venezuela. A gente relembra que em janeiro, inclusive numa ação militar, o governo Trump retirou o então líder venezuelano do país, Nicolás Maduro, decapitou o governo venezuelano naquele momento. E agora, apesar de o governo brasileiro, das tentativas do governo brasileiro aí de negociar uma parceria em relação ao combate ao crime organizado, que não incluísse a designação das facções como organizações terroristas, em Washington andou a ideia de classificá-las, sim, e inclusive ontem de noite, depois que a gente trouxe essa notícia, inclusive o chanceler brasileiro Mauro Vieira conversou com o secretário de Estado Marco Rubio para tentar barrar essa ideia. Mas ela está muito avançada já, viu, Fabiola? É improvável aí que a gente veja um recuo deste anúncio, o que deve estressar um pouco mais a relação entre Brasil e Estados Unidos. O Brasil argumenta que existem questões de soberania, enfim, riscos à soberania do Brasil e ao combate doméstico do Brasil, ou as políticas do Brasil em relação à sua segurança pública doméstica, mas há também preocupação
preocupações sobre o impacto na economia, porque a designação de organizações terroristas assim faz com que empresas que se envolvam com esses grupos estejam sob risco de sanções do Tesouro americano, viu, Fabiola? Isso é aparentemente, inclusive, o principal impacto dessas medidas, da designação desses grupos como organização terrorista. A gente relembra que muito recentemente, inclusive, o governo brasileiro chegou a divulgar uma operação chamada de Carbono Oculto com a Polícia Federal, que mostrou conexões entre o PCC e a Faria Lima. Portanto, é nesse contexto que essas notícias chegam e, enfim, ainda sem data para que o presidente Lula venha a Washington, ele tinha a expectativa de, em março, fazer uma visita a Donald Trump. Vamos lá, quero muito ouvir o professor Trevisan a respeito disso. O que significa, né, os Estados Unidos transformarem organizações, facções aqui brasileiras, como PCC e Comando Vermelho, como organizações terroristas estrangeiras? O que isso traz de poder aos Estados Unidos sobre o Brasil? E mais, é possível o governo brasileiro frear isso ou não? Olha, eu acho que é melhor a gente prestar atenção no alerta da Mariana sobre a dificuldade, apesar de toda a habilidade de diplomacia profissional do chanceler Mauro Vieira e da proximidade, vamos deixar isso bem destacado, do Mauro Vieira com o chanceler americano Marco Rubio, como adiantou a Mariana, isso está muito difícil. Sabe, eu temo que a Mariana tenha trazido aquilo que já é uma decisão de Estado americana, né? Por isso mesmo que ela frisou sobre o caminho estabelecido, Congresso e publicação, né? Em outras palavras, há uma institucionalização nos Estados Unidos, no poder americano, sobre o Brasil de um modo diferente. Nós não tínhamos isso. Nós não tínhamos essa proximidade com México, com Colômbia, com Peru, com grupos, ou com Venezuela no Trem de Aragua, né? Isso nos dá um tom maior, isso nos dá um tom diferente, não é? O país é visto de um outro modo. Eu chamo a atenção para duas realidades a partir desse reconhecimento. Primeiro, onde é que esses dois grupos mais preocupam o mundo? Não é no Rio de Janeiro. É na Amazônia. A questão central está aí, né? A atenção sobre esses grupos, uma repressão sobre esses grupos pode ter um outro significado para o conceito de segurança nacional no Brasil, né? É preciso ver que isso não é uma preocupação de agora. Há décadas essas preocupações existem, principalmente, e é um ponto mais ou menos consolidado no pensamento militar brasileiro relativo a isso, não é? Todo cuidado é pouco, porém, essas duas organizações, tanto o PCC como o Comando Vermelho, todo mundo sabe, os militares sabem, que eles atuam fortemente, inclusive com bases, usando as bases aéreas que eram antes para tráfico de ouro, para tráfico de droga. Isso deixa o problema com uma outra dimensão. Eu chamo a atenção que a gravidade dessa mudança já era, pelo menos, pressentida. Se não era conhecida, era pressentida por parte do governo brasileiro. O presidente Lula, logo depois dos episódios com Maduro e tudo mais, o presidente Lula fez um chamado aos 3 comandantes das Forças Armadas brasileiras e fez um pedido a eles, uma pergunta, né? Isso pode acontecer aqui? Isso pode acontecer aqui, tem todo o significado naquilo que a Mariana alertou, né? Nós podemos ter situações de intervenção, porque é isso que essa institucionalização promove. Ô, professor, aí a pergunta direta, que é o que as pessoas estão perguntando aqui para mim, por exemplo, o Eduardo mandou. Com isso, com essa declaração, Trump pode fazer o que ele fez com os barcos na Venezuela? Quer dizer, ele pode atacar, porque a gente viu, inclusive, pessoas aqui no Brasil pedindo para que ele atacasse embarcações no Brasil. Trump tem autorização para fazer isso? Né? Volta que eu não ouvi a sua fala. Volta desde o começo, por favor, professor. Falhou aqui para mim.
A tua pergunta é básica, porque pelo seguinte, não é? Trump pede autorização para alguém para fazer qualquer coisa. Observe que esse é o ponto. Maiorovski estava chamando atenção para isso. Quanto mais nós desprezamos a estrutura legal no Brasil, e essas duas organizações fazem exatamente isso, mais nós abrimos o flanco para uma ação desse tipo. Essa é uma preocupação tão real, Fabiola, que o presidente da República, o presidente Lula, chamou os militares e disse para eles: o que nós vamos fazer? Como é que nós nos defendemos disso? Os militares pediram equipamentos. Claro, é óbvio, são profissionais. Mas, além do equipamento, nós temos que ter uma preocupação institucional. Eu repito, não é? O alvo não é o PCC no Rio de Janeiro, o PCC aqui o Comando Vermelho no Rio ou o PCC aqui em São Paulo. O alvo é algo que tem uma, vamos falar português claro, que tem uma cobiça internacional e aonde eles estão. Porque a droga está passando pelo Brasil, pela Amazônia. Se alguém tem alguma dúvida disso, observe o número, o crescimento no número de homicídios pelas brigas Facções. das gangues no Sim. Amazonas e no Pará. Sim. E no Amapá. Observa isso. Isso já é uma prova consistente aonde é que está o nosso maior risco. Isso é uma preocupação real. De fato, é um assunto internacional, não é um assunto nacional, e o quadro mudou. A Mariana Sanches, que está em Washington, ela tem apuração para a gente a respeito desse ponto que estamos falando, né? O poder dos Estados Unidos em fazer ataques a embarcações, a aeronaves, a interferir na segurança no território brasileiro. O que você tem de apuração sobre isso, Mari? Não estou ouvindo a Mari, é Caolá, é Laocá. Vamos ver. Vocês me ouvem agora? Agora te ouço. Boa, então vamos retomar. É o seguinte, Fabiola, a princípio a designação de organizações, de quadrilhas como organizações terroristas impõe algumas restrições de imediato. Por exemplo, os seus membros ou associados deixam de ter acesso ao sistema financeiro americano. Também passam a ficar impedidos de entrar nos Estados Unidos. Entes americanos deixam de poder fazer negócios com grupos associados a quadrilhas designadas como organizações terroristas. É claro, isso tudo pode soar um pouco difícil de enxergar, mas quer dizer basicamente o seguinte: se por acaso uma empresa tiver alguma suspeita, uma empresa brasileira tem alguma suspeita de ter algum tipo de ligação com o PCC, digamos assim, ela deixa de poder fazer negócio com os Estados Unidos. Portanto, o impacto para o risco de negócios aumenta muito, aumenta diretamente. Mas, para além disso, enfim, para as questões militares, existe um grande debate entre os especialistas, porque, em tese, essa designação de organização terrorista não dá justificativa legal aos Estados Unidos para fazerem ataques militares em território estrangeiro. Em tese, não. Porém, e como me disse uma fonte ontem, inclusive, uma fonte americana do governo Donald Trump, eles não precisam de nenhuma justificativa adicional se realmente decidirem fazer um ataque militar. E eles já mostraram isso ao decapitar 2 regimes, 2 governos em menos de 2 meses. Portanto, essa foi a resposta que eu ouvi diretamente de uma fonte americana aqui em Washington ontem, quando eu buscava trazer essa notícia para a nossa audiência. Que eles se sentem legalmente cobertos para tomar a decisão que quiserem, que não é isso que vai alterar o jogo. O jogo vai ser alterado aqui do ponto de vista financeiro, Fabiola. E no México a gente percebe que sim, as empresas têm feito um certo cálculo de risco de investimento no país. Isso pode afugentar investimento, por exemplo, de empresas multinacionais que não querem se ver diante do risco de ser sancionada pelo Tesouro americano.
A gente falou muito sobre sanção do Tesouro Americano aqui por conta do ministro Alexandre de Moraes. É algo parecido, Fabiola, só que com empresas, quer dizer, cria-se uma grande dificuldade para que empresas façam negócios, operem em dólar e tudo mais. Portanto, há um custo bastante alto. Agora, o risco militar sempre haverá, e a gente lembra que não foi qualquer pessoa que argumentou que isso seria positivo, né, Fabiola? Foi o pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, que chegou a dizer publicamente que ele gostaria de ver ataques a barcos como os do Caribe no Brasil, né? Então, e esse é um ponto, né? Eu queria até o professor Walter Mairovich estar aqui, ele entende muito de direito internacional, tá me mandando mensagem aqui falando sobre a violação do direito internacional por Donald Trump, o que não é uma novidade, como disse o professor Trevisan e a própria Mari, né? E aí a gente tem aí, atualmente o governo brasileiro contra isso, como a disse a Mari, a Mauro Vieira, nosso chanceler aqui do Brasil, foi tentar frear isso, dificilmente vai conseguir, mas caso haja uma mudança de governo e o próximo governo seja um apoiador dessa ideia, o que pode ser do Brasil nesse momento, hein, professor Mairovich? Olha, o primeiro ponto que me parece fundamental, atenção, fundamental, é o direito internacional, que também é chamado de direito das gentes. Existe uma convenção, atenção, uma convenção, que é do ano de 2000, que é a Convenção de Palermo sobre Criminalidade Organizada Transnacional, de matriz mafiosa. E essa convenção faz uma distinção entre crime organizado transnacional, sem limitações de fronteiras, cuja ideologia é simplesmente o lucro e nada mais, de organizações terroristas. Então, no direito internacional, existe o quê? Um tratado de Tordesilhas, entre aspas, separando coisas. Ou seja, uma coisa é crime organizado de matriz mafiosa, transnacional. Outra coisa são organizações terroristas que geram violência política. As, aspas, ideologias são totalmente diferentes. Trump, essa convenção está assinada, está subscrita pelos Estados Unidos. Isso é importante. Então, o que o Trump faz? O Trump, de repente, rasga a convenção e acho que ele deve ter lido o que escreveu esse deputado Derrite, que fez essa confusão e quis jogar o Brasil nisso. Ou seja, quando sobre criminalidade organizada ele quis botar lá o terrorismo. Bom, o Trump fez isso, faz isso, e com os objetivos não só, atenção, não só os apontados agora pela Mariana. Mas eu dou um passo para sexta-feira passada, quando o professor Trevisan nos alertou que havia por parte do Trump sempre um interesse próprio financeiro monetário. Eu verifiquei, depois que ele falou isso, eu gravei bem, e por coincidência no final de semana os jornais americanos, especialmente o New York Times, e mais do que isso, os jornais europeus, eu cito o Corriere della Sera, o jornal italiano, mostram, quando analisam por que ele atacou o Irã, mostram também a possibilidade de interesse financeiro, de interesse da própria família, mostram como ele recebeu o avião no Catar, como as empresas, como a Arábia Saudita investe nas empresas familiares dele, exatamente como nos colocou o professor Trevisan. Então, mostra isso. E se a gente, agora de novo, o professor Trevisan, pensar em Amazônia, veja, que interesse existe? Existe um interesse fabuloso, né, com relação a tudo isso. Então, resumindo, direito internacional, Trump mete na lata do lixo, porque direito internacional se faz uma distinção de coisas diferentes, evidentemente, para tratamentos diferentes. Professor Walter Mairovich, obrigada pela sua contribuição hoje aqui. Um beijo e até quarta-feira. Tchau, até. Até. Até logo. O Josias tem perguntas. Obrigada, professor. O Josias tem pergunta para o professor Leonardo Trevisan, que está conosco hoje aqui. Vai lá, Josias. Eu queria perguntar ao professor Trevisan, nós estamos tendo uma mudança de cenário
em relação ao relacionamento do Lula com o Trump, né? Há uma perspectiva de um novo encontro entre os dois, seria em março, aparentemente vai ser adiado. Está agora o Mauro Vieira discutindo com o Marco Rubio a pauta desse encontro. Aí entra este assunto, que não é novo, mas o interesse contemporâneo dos Estados Unidos em ressuscitar isso é novíssimo, né? O que eu lhe pergunto, professor, é se acha que já dá para dizer que pode entornar o caldo daquela química que o Trump dizia existir em relação ao Lula, a partir da posição do Brasil contrária ao que está sendo feito pelos Estados Unidos em parceria com Israel lá no Irã, e agora a aversão do Brasil também a esse tema, a classificação de quadrilhas de narcotráfico como organizações terroristas. Acha que isso pode entornar o caldo desse relacionamento que vinha num bom ambiente? Josias, eu gosto especialmente de algumas expressões suas. Eu acho que você encontrou a palavra exata. O caldo está entornando, tá saindo da medida, né? O que talvez a gente tenha que olhar é o que está acontecendo aqui no Brasil e entender a sequência dos fatos, né? Josias, eu não entendi, né? Para quem está querendo se aproximar, para quem está querendo manter o noivado, né? Ele falou mal do pai da moça, né? Ele quem, né? O presidente Lula fez uma espécie assim de uma girada, né? De posição e fez um discurso, para mim, foi bastante surpreendente. O Itamaraty mantinha um silêncio diplomático em tudo que acontecia no Irã, porque não nos convinha qualquer comentário. O presidente Lula, numa situação específica, né, ele fez um comentário bastante duro em relação aos ataques americanos no Irã e à posição no Irã, né? Olha, isso para mim significou uma rodada de posição, uma virada de posição. O troco americano veio rápido, Josias, você tem toda a razão. Domingo passado, né, houve um encontro internacional entre os Estados Unidos e países latino-americanos, do qual 2 países não foram convidados, da América do Sul, Brasil e Colômbia, e México também, na América do Norte. Por quê? Era um encontro exatamente para discutir conceitos de segurança hemisférica, envolvendo exatamente tráfico de droga. O Brasil não foi convidado. Isso me chamou a atenção, isso foi um sinal forte. É a expressão que você usou, o caldo estava entornando. Todo o trabalho lento e bastante profissional da diplomacia no lado Mauro Vieira, vamos deixar as coisas bem claras, no lado Mauro Vieira, parece que está enfrentando, vamos falar português mais claro, né? Parece que os ouvidos do presidente Lula não estão só para Mauro Vieira. É isto que vários analistas estão notando, né? Então, eu penso que, nesse caso, o troco americano veio, ele já veio. A tua observação, como é que vai ser para se efetivamente o encontro? Então, já estamos em março. Se efetivamente o encontro vai acontecer, porque esse encontro Lula, presidente Trump, é um encontro que precede algo muito mais sério e que nos diz respeito diretamente. Em abril, e a China fez isso, há um encontro em Pequim entre Trump e Xi Jinping. Atenção, ontem a China fez um aceno todo amistoso aos Estados Unidos. Eu estou falando de China. Por que a China fez isso? Será que a China não tem medo dos Estados Unidos? Por que fez? Qual é o jogo? Me parece que a diplomacia brasileira, de alguma forma, perdeu uma orelha do presidente Lula. Essa diplomacia mais profissional. E eu temo que as consequências começaram a vir. A apuração da Mariana é precisa, né? Ela foi bem clara, né?
há um espaço para os Estados Unidos agirem independente do direito internacional. É isto que a Mariana mostra. E esse espaço tem a ver com declarações. Professor, quer dizer que isso é um conjunto de ações? É um conjunto de ações. Nós estamos vendo, como num jogo de xadrez, uma rocada do Estado brasileiro. Está mudando as posições. Uma rocada do Estado brasileiro em relação aos Estados Unidos. Precisa ver se isso nos convém. Porque, como vocês mesmos adiantaram, isso tem impactos eleitorais óbvios. Como alertou a Mariana, um dos candidatos pediu o ataque a embarcações, a posições brasileiras. Isso é o que de pior podia acontecer. Não existe nada mais que nós devemos preservar do que é um conceito de segurança nacional, do que é um conceito de soberania. Isso é essencial. Existem alguns jeitos de lidar com isso. Talvez esse jeito mais de confronto, no momento, como sinaliza Pequim, com todo o poder que tem, não é o mais conveniente. Para quem está conosco na TV, a gente tem mais um intervalo, mas pelo YouTube, a Mariana Sanches fala sobre essa conversa que aconteceu ontem, né, entre Estados Unidos e Brasil, a preocupação neste momento do governo brasileiro com a interferência que pode vir a acontecer dos Estados Unidos nas eleições de outubro. Vamos lá, Mari, está contigo. Pois é, Fabiola, exatamente isso. Foi uma conversa entre o Mauro Vieira e o Marco Rubio, né? E eles falaram, claro, sobre a possibilidade da visita do presidente Lula para cá. Lula queria vir ainda no mês de março. Tudo indica que não se concretizará essa visita em março, ao menos. Mas também Vieira relembrou a Rubio que não estava na conversa até agora, na negociação que os dois países tocavam sobre cooperação em relação ao crime organizado, a designação dessas duas quadrilhas brasileiras como organizações terroristas. Em que pese um silêncio oficial do Itamaraty, Fabiola, que não quis comentar a ligação do Vieira para o Rubio, a gente sabe que existe uma irritação muito grande dos diplomatas brasileiros no que eles veem como uma tentativa dos Estados Unidos de imporem uma agenda imediatamente antes da visita do Lula a Washington, uma situação que constrange o presidente brasileiro. Agora, eu apurei também, Fabiola, que, como bem mencionava o professor Trevisan, no sábado tivemos esse encontro com líderes da direita latino-americana e o presidente Donald Trump em Miami, e antes desse encontro, imediatamente antes desse encontro, eu apurei que o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro falou diretamente com o presidente da Argentina, Javier Milei, e o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, e pediu a ambos que reforçassem a Trump, durante o encontro, a necessidade de designar PCC e CV como organizações terroristas. Então, isso aconteceu, isso precedeu, só deixando claro que o ex-deputado federal não participou das reuniões dos chefes de Estado, mas essa pauta foi levada, e essa é uma pauta, Fabiola, muito clara da direita brasileira. Já desde o ano passado, o então deputado Eduardo Bolsonaro vinha trazendo à Casa Branca, inclusive, alguns dossiês ligando o Comando Vermelho, por exemplo, a integrantes de organizações terroristas do Oriente Médio, a grupos da Al-Qaeda. Enfim, havia ali uma tentativa já de impor ou de pautar essa questão dessa maneira, e agora, enfim, depois de meses aí deste lobby, de fato, essa documentação andou, e não existe, nesse momento, a perspectiva de que os Estados Unidos vão recuar. A ver como vai ser a saída do Brasil em relação a essa negociação, Fabiola.